Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Wesley e estamos juntos nessa aula. Pessoal, antes de iniciarmos, quero lembrar vocês que devem acessar o Classroom e responder as atividades obrigatórias, beleza? Vamos para a nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula de hoje é continuar estudando o gênero textual propaganda de conscientização, conhecer o contexto de produção e identificar o conceito. Ler e interpretar uma propaganda. O publicitário é um profissional especializado em campanhas e peças publicitárias. Ele trabalha para apresentar um produto ou serviço ao consumidor, promover a sua venda ou garantir a boa imagem da marca, pesquisa ou perfil do público-alvo, levantando dados como idade, condição socioeconômica, escolaridade, costumes e hábitos de consumo. Escolhe uma abordagem em meios de comunicação mais adequados à campanha, anúncios comerciais, rádios de TV ou banners e pop-ups em sites da internet. Cria os textos e as imagens e acompanha a sua produção. Depois da campanha, avalia o impacto da propaganda sobre o consumidor. Então, pessoal, aqui nós estamos relembrando um pouquinho do conceito de propaganda. O que uma propaganda ela quer fazer ali com o seu telespectador, tá? Ela quer atingi-lo, ela quer seduzi-lo ali de uma maneira. Qual é essa maneira? Por exemplo, uma propaganda ali, ela quer chamar a atenção do seu consumidor, uma propaganda de um chocolate, por exemplo. Ela chama a atenção do consumidor para comprar um chocolate. Mas uma propaganda, ela não é somente isto. Ela também pode vender uma ideia. É o que nós vamos aprender aqui um pouquinho no decorrer da nossa aula. Agora vamos para o nosso primeiro quiz, tá bom? Qual é a função de um publicitário? Letra A. O publicitário é um profissional especializado em produzir campanhas e peças publicitárias. Letra B. O publicitário é um profissional especializado em peças teatrais. Letra C. O publicitário é um profissional especializado em eventos culturais. Qual é a alternativa correta? Letra A, B ou C? Agora eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder a alternativa correta e nós já voltamos. Então, pessoal, voltamos. Conseguiram terminar? Conseguiram responder a alternativa certa? Vamos ver. Lembrando que o publicitário é o responsável de realizar uma propaganda, de fazer uma propaganda. Vamos agora ver a alternativa correta.
Então, a correção. Qual é a função de um publicitário? Então, se você colocou a alternativa A, você está de parabéns, você acertou. O publicitário é um profissional especializado em produzir campanhas e peças teatrais, e peças publicitárias. Então, se você colocou essa alternativa, a alternativa letra A, parabéns. Agora vamos para o nosso próximo slide. Nem todas as propagandas promovem a venda de bens ou serviços. Algumas delas têm como objetivo vender uma ideia ao público. Esse tipo de propaganda geralmente veicula mensagens que tentam convencer o leitor a se engajar em uma causa ou praticar de alguma ação. Então vamos lá, aquilo que eu havia falado ali para vocês no início da aula, tá bom? Então a propaganda, ela também vende uma ideia ao público, é onde nós vamos entrar na aula de hoje. Então, agora nós vamos para a nossa primeira atividade da aula. Vamos analisar agora esse texto para que possamos responder a alternativa correta aqui, ou uma resposta possível. Vamos lá? O volume de entregas aumentou e a responsabilidade no trânsito também. Não transite por vias proibidas para chegar mais rápido. O pedido do cliente é importante, mas a sua vida é muito mais. Então, é uma campanha aqui da Pátria Amada Brasil, aqui em parceria com o Detran. Então, sobre o que é essa propaganda, né? E qual o órgão responsável por sua divulgação. Eu vou dar agora para vocês um tempinho e nós já voltamos para fazer a correção. E aí, pessoal, tudo certo? Conseguiram responder? Vamos ver se a alternativa ou a possível resposta de vocês foi correta. Vem comigo. Então, uma possível resposta para essa questão é: a propaganda é sobre os entregadores motociclistas que estão trabalhando mais no período de pandemia. A divulgação é de responsabilidade do Detran. Então, foi como eu havia dito a vocês ali quando estávamos fazendo a análise do texto. Vamos agora para o nosso próximo slide. Em todo feriado prolongado, o governo federal lança campanhas de conscientização em relação aos perigos na rodovia. Vamos agora fazer uma análise também a esse texto, tá? Vamos lá. Sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Não misture álcool com direção. Então aqui nós temos mais um texto aqui
e vamos verificar aqui qual que é o critério dessa campanha aqui. Qual o público-alvo que ela quer atingir e de que maneira ela vai atingi-los. Então, vamos à nossa segunda atividade. Analisando o anúncio ao lado, podemos afirmar que, letra A, que em feriado prolongado as pessoas não devem viajar. Letra B, há o objetivo de causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados no trânsito durante as festas. Letra C, há exagero ao retratar um acidente, reduzindo a credibilidade da campanha. Qual é a alternativa correta? Letra A, B ou C? Então, vou dar um tempinho aí para que vocês possam responder essa questão e nós já voltamos com a alternativa correta. E aí, galerinha, tudo certo? Deu tempo? Conseguiram responder? Eu espero que sim. Então vamos agora para a correção. Então a correção, após a análise do anúncio, ao lado, nós deveríamos colocar a alternativa B, tá bom? Há um objetivo de causar impacto e sensibilizar a população sobre os cuidados no trânsito durante as festas. Então, é uma propaganda de conscientização também, tá? Então, vamos agora para o nosso próximo slide. Vamos agora falar um pouco sobre o slogan. O que é? Vamos agora entender um pouquinho sobre isso. Um slogan busca representar uma marca para promover uma rápida identificação e memorização de seus produtos e serviços pelos consumidores. Por isso, faz aparecer nas propagandas. Podemos pensar em um slogan como uma etiqueta que fica presa na roupa, tornando-se referência instantânea de um produto. Então agora, para falarmos um pouquinho sobre slogan, podemos fazer semelhança com várias marcas, como está bem dito aqui no texto. Tá bom, pessoal? Vamos agora para o nosso próximo slide. Agora nós vamos fazer a análise de um slogan, tá? Esse slogan aqui. Então vamos observá-lo, tá? Aula Paraná. Quando nos deparamos com esse slogan, conseguimos fazer uma semelhança com as aulas online, conseguimos já lembrar do Classroom, que temos que responder as atividades, conseguimos fazer uma memorização ali rápida. Não precisa ser um texto extenso, é algo objetivo, mas que transmite uma total informação. Vamos agora aqui para mais um pouquinho de texto. Quando observamos o slogan anterior, conseguimos vinculá-lo às aulas online, como eu havia dito.
O papel do slogan é fazer com que uma imagem seja vinculada a uma empresa, uma marca ou causa. Uma das metas das grandes empresas é chamar a atenção do seu público-alvo da melhor forma possível. Afinal, o que seria uma empresa sem atrair o seu público? Então aqui voltamos novamente a falar que o papel ali do slogan, ele é chamar o meu consumidor, o meu público-alvo, tá bom? Também. Então vamos agora à nossa terceira atividade. Seguindo os textos trabalhados até o momento, escreva qual a finalidade de um slogan. Então, pessoal, vocês vão ter agora um tempinho e nós já voltamos com a correção desse exercício. E aí, galerinha, tudo certo? Conseguiram responder? Então vamos à correção. Então aqui, se você conseguiu ter uma semelhança a essa resposta, você acertou. Está de parabéns. Então, vamos lá. Então, demonstrar a oferta de um valor de seu produto ou serviço, ou seja, tornar sua marca diferente, aumentar o impacto de suas ações de divulgação, fazer parte das marcas lembradas pelos consumidores, público-alvo, tá bom? Agora vamos analisar nosso próximo slide. Então, vamos agora falar um pouco sobre as características do slogan, tá? Vamos lá. O slogan deve ser curto para ser gravado rapidamente. Então, uma linguagem objetiva e clara. Lembrando, conter palavras que são absorvidas sem dificuldades, tá? Ser como um convite, pois estimula e convence o cliente a conhecer a sua marca. Informar algo importante sobre a marca, tá bom? Então agora vamos realizar a análise deste slogan aqui. Qual é a finalidade desse slogan? Né? Quando abrimos aqui, quando temos ali, realizamos a leitura desse slogan, conseguimos identificar que é referente à Copa do Mundo, troféu, né, da Copa do Mundo do ano de 2014, tá? Que é referente à FIFA, que é a organizadora dos eventos, né, que é a Copa do Mundo. Então vamos agora realizar a análise do nosso próximo slide. Então, mostre que sua memória é melhor do que a de um computador e guarde esta condição em 12 vezes sem juros. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas,
formais e de conteúdo. Agora, realizamos a leitura, tá bom? Deste trecho, vamos ao nosso próximo quiz, tá bom? Então, novamente, mostre que sua memória é melhor do que a de um computador e guarde as condições em 12 vezes sem juros. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é... Qual é o objetivo dele? Defender a importância do conhecimento de informática? B. Definir regras de comportamento social? C. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão do consumo? Qual dessas alternativas está correta? Agora vocês terão um tempinho aí para poder responder e nós já voltamos com a correção. E aí, pessoal, voltamos. Conseguiram responder? Vamos ver qual a alternativa correta? Vem comigo. Então, se você fez uma análise referente aqui, né, ao nosso slogan, vamos agora à alternativa correta. Se você colocou a letra C, influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão do consumo, você está correto. Então entra tudo isso que nós falamos agora há pouco, referente, né, ao slogan, as suas características, né, a linguagem objetiva, uma linguagem clara, para que possamos realizar uma interpretação e chegar a esta alternativa como a alternativa correta. Então, se você colocou a letra C, está de parabéns, resposta certinha. E vamos agora ver o que estudamos na aula de hoje. Na aula de hoje, relembramos o gênero textual propaganda de conscientização e conhecemos um pouco sobre o slogan. Conhecemos o contexto de produção, identificamos o conceito, né, de propaganda, de slogan e também lemos e interpretamos algumas propagandas. Então, pessoal, na nossa aula de hoje era isso. Tá? Eu espero vocês na nossa próxima aula e desejo ótimos estudos a todos vocês.